a conferência de abertura de hoje, ao início dos trabalhos do CICE para alguns, já foi apelidado de CICE, de SciCE para outros, porque é Science in Circulation. Esse é um grupo de estudos e pesquisas que eu, a professora Márcia Consolim, do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp, e a professora Ana Neme, do Departamento de História também da Unifesp, nós começamos a conversar sobre esse grupo o ano passado e fizemos uma proposta cujo objetivo é estudar a produção, a difusão e a circulação científica, né, em todas as áreas do conhecimento científico. Então, pesquisa sobre ciências sociais, claro, mas também pesquisas sobre ciências naturais, sobre ciências exatas. Então, o grupo tem por objetivo o estudo, né, da produção, da difusão, da circulação das mais diversas ciências, e não só no Brasil. Essa era uma proposta também, um ponto importante da nossa proposta, não só no Brasil, como em diversos países do mundo. Então, ele é um grupo que não está, cujo escopo, né, não é só o campo nacional brasileiro, mas também uma série de outros países ou regiões, o espaço transnacional, sobre o qual muitos pesquisadores vão falar. Né? Como diz o próprio nome, né, as abordagens, o que nos une é uma abordagem histórica e uma abordagem sociológica. Né? Então, a gente busca trabalhar trajetórias, a gente busca trabalhar instituições, a gente busca trabalhar a circulação de teorias, como será o tema da conferência de hoje. Esses são objetos, são temas mais abrangentes, e as pesquisas dos pesquisadores, claro, vão ser apresentadas no futuro para os alunos e para os pesquisadores, a partir vocês podem acompanhar na internet esse planejamento que a gente está fazendo. Um outro traço importante também da equipe, né, do grupo de pesquisadores, tanto da linha 1 quanto da linha 2, é que eles também não estão sediados apenas no Brasil. Né? Há pesquisadores da França, da Suécia, da Áustria, da Argentina, da Inglaterra, de Portugal, enfim, há aí um conjunto de países bastante amplo, e isso é um desafio muito grande, porque são pesquisadores e trajetórias que vêm de outras instituições, de outras culturas nacionais, culturas institucionais, outros contextos, né? E nós vamos tentar fazer esse diálogo, né? Procurando sempre uma perspectiva comparada e sempre colocando no centro a questão da internacionalização. A professora Ana daqui a pouco vai falar da linha 2, então a linha 1 são pesquisas históricas, né, sobre o campo científico, sobre o campo de produção científica, sobre também difusão e circulação. Eu convido vocês a darem depois uma olhada, né, no site, a gente vai deixar aqui o link para vocês, e eu também faço uma última observação, quer dizer, além do diálogo com o público acadêmico, nós também pensamos num diálogo com o público mais amplo. Né? Então, há alguns links, algumas abas da nossa página que vão disponibilizar, por exemplo, para o professor do ensino secundário, trajetórias de cientistas brasileiros. Né? Essas trajetórias através de um banco de dados. Né? Há, então, todo um projeto também de disponibilização de dados e de informações sobre produtores, né? Sobre cientistas brasileiros. Isso será um banco de dados, uma das pesquisadoras, Elisa Kluger, que está com a gente, vai estar nos ajudando, né, nesse projeto. Enfim, acho que é isso. Ana Lúcia, você quer falar um pouquinho sobre a linha 2? Muito rapidamente, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos, especialmente ao professor Sérgio, nos dá a alegria de fazer essa abertura dos nossos trabalhos. É muito importante para nós termos pessoas que confiam nesse tipo de trabalho, que, de um lado, tem o trabalho empírico da pesquisa acadêmica, científica, como o seu lugar de início, e, ao mesmo tempo, ter também um lugar de chegada, que é a sociedade, como a Márcia muito bem colocou. A linha 2 é resultado de um diálogo antigo meu com a Márcia, porque nós trabalhamos com trajetórias de intelectuais desde o mestrado, quando nós nos conhecemos, mas eu, na minha
trajetória acadêmica, acabei estudando instituições de saúde, especialmente os equipamentos de saúde que nós chamamos de hospitais. Então, a linha 2, ela pretende verificar as trajetórias intelectuais que se consubstanciam em atividades que alteram os equipamentos públicos de saúde. Então, eu trabalho basicamente com sistemas de saúde em perspectiva comparativa. A gente tem colegas de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, gente pensando em Moçambique pós-colonial também, numa perspectiva que é de tempo longo e que tem o Atlântico como seu principal lugar de enraizamento no que diz respeito aos sistemas de saúde, mas as trajetórias não, especialmente pela relevância da França na formação dos pesquisadores brasileiros. Então, nós não poderíamos ficar só no espaço atlântico no estudo das trajetórias. Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada de novo ao professor Sérgio. Márcia, retorno para você, daí nos seus trabalhos. Eu vou ficar, então, vou fazer uma pequena apresentação do professor Sérgio Miceli, se bem que ele é bastante conhecido entre nós, e eu confesso que não foi fácil fazer uma seleção da sua produção acadêmica. De qualquer forma, muito obrigada, Miceli, boa noite, muito obrigada pelo apoio, pela força que você está dando para esse projeto. E bem-vindos todos e todas. Bom, a conferência do Miceli se chama Recepção da Sociologia de Pierre Bourdieu no Brasil, Circunstâncias e Mediadores. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Então, Sérgio Miceli nasceu em 1945, no Rio de Janeiro, graduou-se em Ciências Políticas e Sociais pela PUC do Rio, em 1967, concluiu o mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1971. Em 1978, finalizou seu doutorado em Sociologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales da Universidade de Paris, sob a orientação de Pierre Bourdieu, e pela Universidade de São Paulo, também no mesmo ano. Atualmente é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho das suas publicações, quer dizer, as principais. Em 1974, ele publica uma obra fundamental para todos nós, né? A Economia das Trocas Simbólicas, uma coletânea de artigos de Pierre Bourdieu pela editora Perspectiva. Em 1979, ele publica a sua tese de doutorado, Classes Dirigentes e Elite Intelectual no Brasil, pela editora Diffel. Essa mesma tese foi republicada em 2001 pela Companhia das Letras, com o título Intelectuais à Brasileira, que reúne uma série de textos do Miceli, né? Uma coletânea. Entre 86 e 90, ele coordena um grupo de estudos e pesquisas no IDESP, Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo, com pesquisadores provenientes de várias universidades e escolas de São Paulo, tais como USP, Unicamp, PUC, FGV. Em 1989, o resultado desse trabalho é publicado na obra História das Ciências Sociais no Brasil, pela editora Vértice. Na verdade, é uma obra em 2 volumes. Um dos volumes sai em 1989, o primeiro volume, e o segundo sai em 1995. Em 1996, ele publica a obra Imagens Negociadas, Retratos da Elite Brasileira, 1920-1940, pela Companhia das Letras. Em 99, organiza o volume de Sociologia da coletânea Balanços Bibliográficos Ampox, sob o título O que ler na ciência social brasileira. Em 2003, publica a obra Nacional e Estrangeiro, História Social e Cultural do Modernismo Artístico em São Paulo, pela Companhia das Letras. Coorganiza uma obra que sai em 2008, volume 1, 2010, volume 2, com Carlos Altamirano e Jorge Maias, a obra coletiva História de los Intelectuales en América Latina, pela editora Katz. Em 2009, publica A Elite Eclesiástica Brasileira, 1890 a 1930, pela Companhia das Letras. Agora, vindo para os anos 2010, então, em 2012, publica Vanguardas em Retrocesso, Ensaios de História Social e Intelectual do Modernismo Latino-Americano, pela Companhia das Letras. Em 2014, coorganiza com Heloísa Pontes a obra A Cultura e Sociedade no Brasil e na Argentina, uma coletânea publicada pela EDUSP. Em 2017, coorganiza com Carlos Benedito Martins a obra Sociologia Brasileira Hoje, uma coletânea de balanços bibliográficos publicada pela Ateliê Editorial. Em 2018, publica Retratos Latino-Americanos, a recordação letrada de intelectuais e artistas do século XX, pela editora
Sesc, é isso? Não. Isso. Pela editora Sesc. E, finalmente, também nesse ano, publica Sonhos de Periferia, Inteligência Argentina e Mecenato Privado. É uma obra que sai na Argentina em 2017 e no Brasil em 2018. Eu não vou me estender mais, enfim, espero que eu tenha dado conta minimamente da sua obra, Miceli, e eu o convido, então, a sua fala, a sua conferência, e agradeço novamente a sua presença. Ok. Obrigado, Márcia, pela apresentação. Obrigado pelo convite. Eu acho que o grupo que vocês estão trabalhando é um grupo super legal, inovador. E ao escolher o tema da minha fala, eu pensei um pouco na temática do grupo. Quer dizer, havia várias alternativas. O tema dessa conferência de hoje eu apresentei pela primeira vez em Paris, num seminário que se chamava Bourdieu et les Amériques, que foi financiado pelo CNRS, acho que era junho ou julho de 2019. E o interessante é que na mesa sobre o Brasil participaram nela a professora Monique de Saint-Martin e a professora Francine Muel-Dreyfus. Então, é interessante por quê? Porque na fala da Monique surgiram referências a uma série de cartas que ela recebeu do Bourdieu nas diversas visitas que ela fez ao Brasil. E na fala da Francine apareceu uma coisa mais exótica ainda, que era 8 páginas de um gráfico imenso que eu havia montado em francês quando era aluno de doutorado, para explicar para os pesquisadores do centro uma espécie de súmula da história brasileira, econômica, política, social, cultural, literária. E eu nunca mais tinha visto isso e nem sabia que isso daí existia ainda. Então, eu falei dessas duas coisas para dizer o seguinte. O seminário tinha, na parte do Brasil, tinha sido muito inovador no sentido de que foi a primeira vez em que uma pesquisadora, que é Maria Eduarda, que vinha pesquisando as cartas do Bourdieu para os brasileiros e dos brasileiros para o Bourdieu, ela fez uma apresentação sumária. Então, na mesa sobre o Brasil, apareceram outras cartas com referências muito distantes e de como é que ele via as coisas, e que são cartas que ninguém conhecia, porque eram da Monique. E na fala da Francine, apareceu uma coisa ainda mais estranha, que é o seguinte: nós costumamos falar de circulação sempre com essa ideia da centro e periferia, quer dizer, a periferia absorvendo o centro. E a fala da Francine mostrava que os franceses estavam muito atentos às perspectivas que os estudantes estrangeiros, quer dizer, no caso era eu, Polac, Maria Eduarda, a portuguesa, quer dizer, traziam naquele momento. Então, vamos dizer assim, qual é a dificuldade minha em relação ao tema? De duas ordens. Primeiro, eu hoje tenho 75 anos, quase 76, e quando eu fui para a França a primeira vez, eu tinha 29. E quando publiquei a Economia das Trocas Simbólicas, em 74, foi o ano que eu fui para a França, a coletânea foi anterior à minha viagem. Então, há uma defasagem aí de tempo, e qual é a escorregada que eu acho que eu tentei evitar de uma certa maneira, sem conseguir completamente? É ver, enxergar tudo isso com os olhos meus hoje, com a minha idade, com a minha posição institucional. Então, o meu esforço aqui nessa fala
será no sentido de chamar atenção para condições da recepção de um cara muito mais jovem, em início de carreira, e eu também vou falar dos outros mediadores que têm mais ou menos a minha idade e da minha geração. Então, digamos que há dois momentos nessa recepção, no meu entender. Primeiro, o outro elemento que eu estava esquecendo, que é importantíssimo, de uma coisa autorreflexiva como essa que eu estou fazendo hoje, é que eu sou parte da jogada, estou profundamente imbricado nessa história, quer dizer, eu não consigo ver de fora. Eu estava no jogo e do jogo quis participar, ganhar, levar melhor, tirar proveito. Quer dizer, não tenho como me eximir disso daí. Eu estou na jogada, certo? Então, eu acho que o primeiro elemento importante para caracterizar essa recepção é dar um pouco uma ideia para vocês de como é que a história da sociologia brasileira e das ciências sociais no Brasil e, vamos dizer assim, a moldura institucional da sociologia em São Paulo, no momento da minha formação e de colegas da minha geração, eu acho que essa é a coordenada central para a gente atinar como ele foi recebido e rechaçado. Porque o tempo todo existe essa tensão, eu acho, nos primeiros anos, de grande hostilidade e reação à obra dele. E, paulatinamente, há um esforço no sentido de acolher, de reagir, de comentar, etc. Então, eu acho assim que todos vocês sabem, a Márcia sabe, porque já estudou, inclusive, houve uma missão francesa na Universidade de São Paulo, com nomes importantes, Brodel, Lévi-Strauss, mas o mais importante deles para a tradição de sociologia da cultura no Brasil foi o do Roger Bastide. Roger Bastide ficou 15 anos no Brasil, até 1959, e embora ele nunca tenha logrado na França o reconhecimento e a legitimidade que Brodel e Lévi-Strauss, por exemplo, tiveram, eu imagino, eu acho que isso não tem nada a ver com a qualidade da obra, tem a ver com eles ter estado no Brasil um período tão longo e ter voltado já no momento em que a sua própria geração já não tinha tanto impacto. Então, eu acho que, só um parêntese rapidinho, eu até tentei procurar referência, não encontrei. Quando eu estive na França, nesse seminário, alguém me disse que o Bourdieu tinha escrito uma resenha sobre um livro do Bastide em francês, mas eu não encontrei na bibliografia dele a referência. Então, vamos dizer assim, que essa experiência da missão francesa digamos, a semente, o alicerce, digamos assim, doutrinário, disciplinar, que fermentou nas obras do Grupo Clima, por exemplo. Antônio Cândido, Décio Almeida Prado, Rui Coelho, Gilda. Eles todos fizeram, a maioria deles, cursaram a sociologia, alguns foram professores de sociologia, e a obra deles tem claramente um componente sociológico que é incontornável. Então, vamos dizer assim que existe uma referência histórica na sociologia uspiana, dada pelo Bastide, como uma espécie de germe inicial da sociologia da cultura. É claro que, com a volta dele para Paris, e com a assunção da cadeira pelo Florestan e a reformulação do projeto de trabalho, do programa de pesquisas do grupo, então, quando eu cheguei em São Paulo, em 68, não tinha havido aposentadorias ainda,
e o grupo estava todo em torno desse projeto coletivo da formação da sociedade brasileira, não é? Então, vamos dizer que qual era o clima intelectual e as prioridades intelectuais, o que era prezado na formação da minha geração na USP nessa área, sociologia e estudos culturais. Bom, havia uma dominância inequívoca do marxismo, e de um marxismo bastante particular, quer dizer, era o marxismo, essa dialética marxista, digamos, no velho vago do Althusser e dos seus epígonos, o epígono francês, o Poulantzas, e o epígono latino-americano, a Martha Harnecker. Junto a essa voga do marxismo, a figura central na formação marxista na USP, nos cursos de pós-graduação que eu frequentei, era o Gramsci. O Gramsci era o autor que todo aluno tinha que revelar competência. Todos queriam ser comentaristas da obra do Gramsci. Então, digamos que a minha formação inicial em relação a um marxismo cultural, por assim dizer, é totalmente gramsciana. E o primeiro artigo que eu escrevi, que saiu numa revista de educação, é um artigo sobre o Gramsci, e nós éramos absolutamente obliterados por conceitos como intelectual orgânico, hegemonia, aparelhos de Estado. Então, digamos que isso é um componente importante do universo intelectual contra o qual a obra do Bourdieu começou a se difundir. Havia outros elementos e outros autores e outras obras em competição. Era o momento da ascensão do estruturalismo, da semiologia, da linguística, não só Lévi-Strauss, mas também Barthes. E, para se ter uma ideia rápida de como é que essas coisas se conjuminavam, um bom exemplo é a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado, A Noite da Madrinha, sobre os programas de auditório, e a Hebe Camargo em especial, é uma tentativa, é um produto híbrido, é uma mescla de uma sondagem de parâmetros semióticos e uma abordagem sociológica para além dos indicadores de audiência dos programas. Então, digamos que o trabalho estava marcado desde o início por essa tensão nessas linhas de força da nossa formação. Então, vamos dizer assim, que os mediadores, os difusores da obra do Bourdieu, eu inclusive, tivemos todos uma formação que foi bastante distinta do tipo de formação que nós fomos adquirindo pela leitura da obra dele, certo? Segunda coordenada, para além da história da sociologia, bom, é claro que eu passei rapidamente sobre isso, mas talvez seja interessante voltar, que é o seguinte. Uma maneira da gente avaliar como é que a minha geração enxergava o clima de hostilidade, de rechaço de uma obra como a do Bourdieu é a introdução que eu escrevi para a economia das trocas simbólicas. A Força do Sentido, que é esse texto enorme, 50 páginas, e que é publicado em 74, eu acho que é um dos artigos meus mais citados até hoje. Então, o que eu tentei fazer? É isso que eu queria falar rapidamente. Relendo o texto, quer dizer, é muito claro a minha tentativa de crismá-lo
como um sociólogo que é um lugar de confluência entre o marxismo, Durkheim e Weber, que é uma maneira que eu estava tentando inocular por procuração uma validação do seu estatuto intelectual, para alguém que não era conhecido. Então, isso dá aí uma ideia de que a segunda coordenada importante, que tem a ver com o clima em que nós nos formamos, tem a ver com a conjuntura da ditadura militar. Essa conjuntura, quer dizer, a recepção do Bourdieu nas décadas de 70 e 80 coincidiu com um período especial do regime militar. Corresponde à presidência do Geisel, do Figueiredo, 74, 79, 79 a 85, a greve trabalhadora de 78, a emergência do Lula como líder nacional, a revogação do AI-5 79, as eleições de 82, quando foram eleitos governadores de oposição como Montoro, as eleições de 85 com a chapa Tancredo-Sarney, a morte de Tancredo, o governo Sarney, a Constituição de 88. Bom, isso do ponto de vista, digamos, de uma cronologia preocupante, mas uma cronologia. Mas o ponto central da minha referência não é nem como nós vivíamos o clima tenso na universidade, com prisões, notícias de torturas de estudantes, exílio de professores, aposentadoria. Era toda essa coisa horrorosa da ditadura que afetava as ciências sociais e nos afetava. Mas há um ponto que é um ponto muito mais polêmico, mais controverso, que é o fato de que a expansão das ciências sociais devem muito a iniciativas de política pública do regime militar. O regime militar, ao mesmo tempo que torturava, exilava e aposentava, financiava e dava lastro financeiro e econômico à CAPES, ao CNPq, à FINEP, ou seja, toda uma parte importante da minha geração foi estudar no exterior com bolsas do governo, ou bolsas da Fundação Ford, que era um outro elemento importante para caracterizar, digamos, o edifício institucional que a sociologia estava vivendo. Na verdade, menos a sociologia do que a ciência política e a antropologia, porque a Ford estava mais preocupada em dar lastro e viabilizar essas duas disciplinas do que a sociologia, inclusive porque o Florestan tinha se recusado à ajuda da Ford e, portanto, a Ford não tinha muita entrada na sociologia, sobretudo não tinha entrada na sociologia dominante e legítima, que era da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que teve uma grande reação dos estudantes na França, no Congresso, porque eles não tinham a menor ideia de que o regime militar no Brasil não tinha destruído a universidade, como aconteceu com a ditadura argentina e uruguaia, chilena. Pelo contrário, ele tinha desenvolvido políticas públicas e expandindo a pós-graduação e as agências de financiamento. Então, nós estamos lidando aí com uma situação bastante controversa, bastante polêmica, mas que nós temos que reconhecer que é um dado da realidade. Então, digamos que a dinâmica institucional da sociologia não está ligada só à ditadura pela cronologia, mas está ligada à ditadura porque o regime, de uma certa maneira, desenvolveu uma política pública que afetou a institucionalização das ciências sociais, certo? Bom, então, digamos que
a primeira coordenada da história institucional e uma história institucional em que a sociologia da cultura se havia fragilizado e esvanecido com a volta do Bastide, uma retomada de força de uma sociologia do desenvolvimento, com esse projeto do Florestan, projeto de investigação com vários objetos que os assistentes tinham todos que cumprir. Então, vou fazer outro parênteses, uma coisa que eu já me referi, mas que é muito esclarecedora de como as coisas se passavam. Quando qualquer um de nós ia selecionar o tema da sua tese, não era o orientador, no meu caso era o Ottaviani, não era o orientador que decidia. Essa decisão era feita entre o estudante e o Florestan. Então, eu fui uma tarde lá e ele disse para mim, olha aqui no quadro negro os objetos que ainda estão disponíveis. E, claro, como eu queria fazer uma análise de algum produto cultural, televisão, Caetano, tropicalismo, nada disso estava contemplado no quadro e eu escolhi o ISEB. Depois da aposentadoria não deu para desenvolver, mas isso é para dar uma ideia de como era, vamos dizer assim, o clima na sociologia em relação a qualquer veleidade de um estudante querer trabalhar com objetos da atividade cultural. Bom, terceira dimensão importante, que eu acho que é uma dimensão crucial, que eu já me referi rapidamente, passando, são as características morfológicas do contingente atraído pelas ciências sociais. Isso, como nós vimos na história das ciências sociais, nos anos 30 e 40, contemplava um percentual elevado de imigrantes, de filhos de imigrantes e de mulheres, sobretudo de famílias judias e italianas. Isso não tinha nada a ver com a morfologia do corpo discente das faculdades de Direito e Medicina, que não chegava a 1% de imigrantes e sequer a 0,5% de mulheres, nesses anos 30, 40 e 50. Pois houve uma ligeira expansão, mas nos anos 60 e 70, as ciências sociais continuaram se caracterizando por uma morfologia consideravelmente distinta daquela predominante no recrutamento das profissões liberais tradicionais. Então, aí vamos dizer que aí entra um pouco não só a minha biografia, mas eu tenho que falar um pouco dos dados biográficos dos outros mediadores, além do meu. Então, como a Márcia já falou na apresentação, depois de haver concluído o curso de Ciências Sociais na PUC, no Rio, em 1967, eu ganhei uma bolsa da CAPES para fazer o mestrado em São Paulo. Fiz os mestrados, concluí o mestrado em 71 e, em 74, como bolsista do governo francês, já trabalhando como professor na FGV, eu viajei para a França para fazer o doutorado com orientação do Bourdieu. Mas os outros mediadores, quer dizer, Renato Ortiz, Andréa Loyola, Sérgio Leite Lopes, Afrânio Garcia, Moacir Palmeira, também tinham características morfológicas muito assemelhadas às minhas. Então, o Renato Ortiz, ele começou na área de estudos agrícolas, em seguida cursou 4 anos na Escola Politécnica
na Universidade de São Paulo, que ele não concluiu, viajou à França e teve um diploma equivalente ao nosso mestrado com Edgar Morin e o título de doutor de terceiro ciclo com orientação do Bastide, em Sociologia da Religião. De regresso ao Brasil, ele lecionou no Nordeste e Minas Gerais, mas só ingressou no Departamento de Sociologia da Unicamp em 88, no ano em que eu saí da Unicamp para ir para a USP. Ou seja, o que é semelhante nas nossas duas trajetórias? Nós estamos muito longe da posição institucional central em termos de legitimidade na sociologia. Andrea Loyola também tem uma trajetória completamente à margem, porque antes de se ligar ao Bourdieu, ela havia feito doutorado com o Touraine, cursado antropologia no Museu Nacional, feito doutorado com o Touraine, e o Touraine, nos anos 60, 70, praticamente monopolizava todos os estudantes que iam fazer doutorado na França. Há até um artigo sobre isso que mostra as 10, 12 teses que ele orientou de brasileiros no período em que Andrea concluiu. Andrea vinha de Juiz de Fora, José Sérgio Leite Lopes e Afrânio eram economistas de formação que fizeram o mestrado em antropologia no Museu Nacional. Moacir Palmeira fez o doutorado na França, acho que com orientação do Bourricot ou do... acho que do Balandier, desculpa. E Zé Sérgio, Moacir e Afrânio se tornaram docentes do programa de antropologia no museu desde o início. Então, digamos que todos esses mediadores estavam, de uma certa maneira, à margem do mainstream sociológico. E o mainstream sociológico, digamos que o máximo da legitimidade seria a sociologia da USP, que era a referência intelectual da disciplina no Brasil nesse momento. Então, digamos que a difusão da obra do Bourdieu, ela tomou alento em espaços institucionais distantes dos centros dominantes da ciência, da sociologia no país. Pela mediação exercida por pesquisadores jovens, 20 e tantos anos, que estavam começando a carreira acadêmica e que ocupavam posições periféricas ao que era tido como alma mater da sociologia, que era a USP. Então, essa inserção peculiar dos mediadores em relação ao mainstream sociológico é uma informação muito importante, porque eram jovens diplomados que tiveram acesso a um treinamento acadêmico sofisticado, né? Estudamos em Paris, tivemos bolsa para estudar no exterior, mas eles eram privilegiados do ponto de vista da formação, mas desclassificados em termos de inserção institucional. Com isso, eu não estou querendo falar, não estou querendo fazer nada em detrimento da FGV, da PUC, do museu, etc. Só que a FGV, a PUC e o museu não eram na época, e nem são até hoje, digamos, o núcleo da reflexão na disciplina. Então, digamos assim, esses mediadores eram cientistas sociais debutantes, dotados de um cabedal requintado, no bojo da disciplina, e, ao mesmo tempo, relegados à posição subalterna do ponto de vista institucional. Seria o que os franceses chamariam de classe déclassée. Eram
gente classificada, desclassificada. Bom, claro, nos anos 80 isso tudo mudou, porque todos nós fomos tendo acesso a posições mais centrais e mais legítimas no sistema acadêmico brasileiro. Então, eu fui entrei na Unicamp em 84 e saí em 88, fui para a USP. Renato entrou na Unicamp em 88. O grupo do Moacir Palmeira, Lígia, Zé Sérgio e a Frane montaram um projeto de grande envergadura e que teve muito impacto no museu, com uma orientação bastante sociológica, via Bourdieu, mas num programa de antropologia social. Então, digamos assim, eu queria fazer uma distinção entre a recepção dos anos 70, início dos anos 80, ela é uma recepção desses mediadores, digamos assim, frágeis, fragilizados do ponto de vista da sua posição institucional interna, embora dotados de um cabedal cultural apreciável e interessante. Ou seja, o que eu estou sugerindo e que eu acho que aconteceu é que a difusão dos trabalhos do Bourdieu operou aos nossos olhos, eu acho, vendo a coisa de uma forma crua, como uma espécie de instrumento de combate para firmar posições na concorrência que nós estávamos enfrentando. Então, a sociologia não é um esporte de combate, segundo o filme sobre Bourdieu. Eu acho que nós vivenciamos isso no dia. Claro que isso é uma reflexão a posteriori, mas eu acho que faz sentido, porque qual o desígnio da difusão de uma obra num sistema em que há tanto rechaço e tanta hostilidade? É porque enxergamos aí algum vislumbre de um instrumento de luta e de combate, algum capital suplementar. Bom, e por último, para não estender muito, eu queria dar um pouco a ideia de como é que nós líamos a obra do Bourdieu e qual o impacto na nossa aprendizagem da sociologia. Então, eu retive 2 trabalhos que eu acho que tiveram um impacto decisivo na minha formação e na formação da minha geração. Na formação da minha geração, a obra decisiva em termos de manual foi o métier de sociólogue, da trinca Bourdieu, Passeron, Chambord-Redon, que foi publicado na França em 68. Nós lemos todos aqui em francês, não havia tradução, e para nós soou como uma espécie de um redivivo, novas regras do método sociológico do Durkheim. Ou seja, o que era interessante no livro em relação ao que nós tínhamos aprendido como beabá da sociologia? Primeira coisa é de que o manual ele tinha um receituário ambicioso e audacioso, não é? Que juntava uma ambição teórica muito forte, mas com a exigência de uma caução de evidências empíricas também muito forte. Então, esse liame entre exigência de teoria e exigência de pesquisa e exigência de investigação dava, na minha cabeça de estudante uspiano, onde o que era mais valorizado era
pretensão teórica, domínio teórico, entre aspas, não, porque o que nós, aqueles jovens todos, tínhamos de domínio teórico. Mas, além disso, além dessa sinalização, vamos dizer assim, tensa entre ambição teórica e respaldo empírico, havia também uma divulgação no manual de uma série de exemplos e de referências de autores de obras que nós nunca tínhamos ouvido falar. Goffman, Garfunkel, Tyler, ou seja, etnometodologia, etnociência, interacionismo simbólico. E essa lufada, vamos dizer, de novidade, olha que coisa peculiar para nós que tínhamos uma formação afrancesada. Nós estávamos lendo, num manual francês, sugestões de leitura de cientistas sociais norte-americanos. Ora, no momento em que saiu, em 74, a Economia das Trocas Simbólicas, a influência da França no sistema intelectual brasileiro e na elite brasileira estava em completo descenso, certo? A ascensão da influência americana era total, tal como prova a formação da maioria dos cientistas políticos e de muitos antropólogos nos Estados Unidos nessa época. A elite brasileira falava cada vez menos francês, então, de repente, nós estávamos com um manual que dizia, não, tem muita coisa boa na sociologia norte-americana, tem coisa interessante na ciência social norte-americana. Então, vamos dizer assim que o manual, de uma certa maneira, permitia que a gente conciliasse o que até então parecia, a nossos olhos, como inconciliável. Então, eu acho que o livro espicaçou muito essa nossa dobradinha de ambição teórica e lastro empírico, certo? Eu estou simplificando, não é só isso, claro, havia mais coisa no livro, quer dizer, outra coisa importante é que havia muitos exemplos e textos que nós tínhamos que ler, trechos da epistemologia francesa, Canguilhem, Bachelard, e isso também não tinha nada a ver com a nossa formação na USP, e na minha graduação na PUC, nunca tinha ouvido falar que essa leitura dos epistemólogos e dos historiadores da ciência podia ajudar a sociologia. Bom, então, para dar uma ideia, digamos assim, do nosso missal. Nosso missal era o métier de sociólogue. O outro livro é A Reprodução, que saiu em 1970 e logo teve uma tradução no Brasil, que é uma tradução desastrosa, muito ruim. Mas eu não acho que foi por causa da tradução que o livro era complicado e por que nós reagimos ao livro. O livro é todo organizado através de uma sucessão de teses, subteses e demonstrações, como se fosse uma espécie de equação absolutamente rígida e dogmática de uma visão do sistema de ensino que eu concordo. Quer dizer, eu mostrava como é que o sistema escolar era uma reprodução das vantagens que o sistema social garantia aos filhos das classes superiores. A tese central eu concordava, nós concordávamos, mas o que soava esquisito é de que era um linguajar muito dogmático e muito rígido, não é? Então, eu acho que a leitura desses trabalhos desencadeou na gente, não é, pulsões que foram conducentes à construção de um objeto próprio no campo da sociologia da cultura. E no clima
das alternativas que nós tínhamos tido acesso na nossa formação, o que eram os modelos dominantes na USP para quem queria analisar a atividade cultural. A crítica literária internalista, a estética filosófica e a história da arte formalista. Então, digamos que o modelo que então estava no início, que o Bourdieu estava formulando, nos libertava disso tudo, mas também nos libertava dos autores canônicos da sociologia do conhecimento, em especial, e da superestrutura, em especial de Mannheim, que era um dos favoritos do Florestan e de todo o grupo dominante. Na minha defesa de doutorado, acho que teve 2 arguições que cobraram que eu não usava o Mannheim na tese. Só para ter uma ideia de como é que era. Eu acho que a segunda onda da recepção, que é a dos anos 80 e 90, todos esses mediadores, todos eles já estão numa situação institucional completamente diferente, em um momento, em uma idade diferente, em um momento de realização da carreira diferente. Então, digamos assim, é um momento em que eu traduzo as meditações pascalianas, em que eu publico, presidindo a EDUSP, a economia das trocas linguísticas, que eu dei o título em português do subtítulo em francês, porque eu achei que o livro em francês, o que falar quer dizer, ia ser complicadíssimo do ponto de vista comercial. Só que, para esse livro, eu escrevi 5 páginas de introdução. Para a economia das trocas simbólicas, eu escrevi 50, certo? Para dar uma ideia do investimento que eu fiz na economia das trocas simbólicas, nesse texto A Força do Sentido, o livro, vocês sabem, já teve, não sei, mais de 30 edições, é um dos grandes sucessos da editora até hoje, e a editora vai fazer uma edição de luxo da economia das trocas simbólicas, e me propôs esse ano editar A Força do Sentido sozinho, fora do livro. Então, isso para dar ideia do volume do investimento. E o Bourdieu acusou o golpe, que quando ele viu a economia das trocas linguísticas, ele falou para mim, mas agora você está se achando, não? Que pode escrever um texto de 5 páginas sobre mim. Claro que era uma brincadeira, mas a brincadeira era reveladora do que estava em jogo, não? Então, eu acho assim, que eu já falei muito, mas esses são os pontos centrais do que eu queria realçar para a gente atinar qual é o ponto central do que eu quero dizer? É que o ponto central é de que a recepção, o elemento central da inteligibilidade da recepção não é a obra do recepcionado, são as características dos mediadores. Esses mediadores constroem uma moldura, e essa moldura ela tem um peso na recepção e na leitura do trabalho. Obrigado pela atenção de todos, e agora vamos lá às perguntas. Obrigada, Miceli. Então, a gente começa a partir de agora, a gente abre o debate, tem muita gente nos assistindo, então imagino que as questões serão muitas. Já tem uma questão aqui que chegou há pouco, enfim. Eu gostaria, então, já vou fazer a indicação para os alunos, para quem estiver assistindo, vocês podem fazer as questões
pelo chat que aparece, né, aí embaixo. Há uma equipe aqui comigo, a gente está fazendo, eles estão fazendo a triagem dessas questões, eles vão me passando essas questões e eu vou transmitindo, então, ao Miceli, tudo bem? Então, fiquem muito à vontade para enviar as questões para a gente. Tem uma questão aqui, Miceli, que já chegou, então eu vou transmitir, né? Bourdieu dizia que era preciso testar os limites epistemológicos dos conceitos para evitar cair no dogma da teoria. Quer dizer, cabe ao sociólogo manter a vigilância epistemológica para que a operação conceitual converse com a realidade social que busca compreender. Apesar disso, vê-se que a operação da sociologia bourdieusiana no Brasil funciona muitas vezes como um esquema heurístico que prevê de antemão aquilo que deve ser observado. Conhecendo os vícios da recepção de Bourdieu no Brasil, que advertências você daria para que a transposição da teoria bourdieusiana não se torne aquilo que Bourdieu temia, né, caindo no risco da operação sociológica cega? Olha, eu acho que a pergunta é ótima e acerta na mosca, certo? Vamos dizer assim, eu vou selecionar um ponto para explorar esse ponto, certo? Eu acho que um conceito central, talvez o conceito mais importante, que ele trabalhou a vida inteira e teve não sei quantas reencarnações e reformulações, é o conceito de campo. Então, a pergunta, o que a pergunta insinua está certa, ou seja, tem muita gente que trabalha com o conceito de campo fazendo uma espécie de aplicação automática, às vezes tentando usar o conceito de campo onde não tem campo, do ponto de vista empírico. Então, eu acho que o risco da transposição de modelos heurísticos é de que, se não há mediação do percurso de investigação do pesquisador, a coisa não dá certo, certo? Então, por exemplo, é claro que quando eu estava fazendo a tese lá sobre os intelectuais, havia uma pressão normal do grupo de que eu usasse o conceito de campo. E o conceito de campo não existia no Brasil na época que eu estava. Não tinha como. Havia uma densidade institucional no mundo intelectual, havia uma progressão, uma espécie de campo em germe, mas não existia um campo à maneira do campo intelectual francês. Então, eu acho que, assim como Bourdieu na verdade, vamos dizer assim, que o modelo teórico da ideia de campo é a sociologia religiosa do Weber. Qual é o ponto central da sociologia religiosa do Weber? É mostrar que o que está em jogo na atividade religiosa é a concorrência entre os grupos interessados na atividade religiosa, os sacerdotes, os leigos e os fiéis. Então, vamos dizer que a ideia de campo é a ideia central, que é a coisa básica da ideia de campo, é de que a atividade que está sendo analisada tem que ter conquistado vamos dizer assim, um espaço de existência, de competição, de sentido para todos que estão no jogo daquela atividade, e senão não tem campo. Então, a pergunta está corretíssima, quer dizer, quando você tenta transcrever, quer dizer, aplicar mecanicamente qualquer um dos conceitos dele, hábitos, campo, estratégia, etc., sem a mediação do seu percurso de investigação, é um desastre. Concordo. Oi, Miceli, obrigada. São muitas as questões e
Vamos ver como é que eu... há uma pergunta aqui. Você comentou como o Florestan distribuía os objetos de pesquisa entre os alunos. Você poderia contar um pouco como Bourdieu repartia ou dividia os objetos entre os seus alunos, ou seja, qual era a sistemática de orientação? Bom, vamos dizer que ele não interferiu a mínima na definição do meu objeto, que eu já cheguei na França com o trabalho dos intelectuais, eu já tinha começado a leitura, eu não tinha definido ainda todos os caminhos da interpretação, mas vamos dizer que se houve alguma interferência, foi a interferência natural de que eu estava exposto aos seminários que ele dava, aos colegas doutorandos como eu, que também desenvolviam outros trabalhos, e nós tínhamos um intercâmbio, líamos os textos uns dos outros, ele lia, ele estava no início da carreira, tinha muito tempo para a gente, lia o texto de todos nós, comentava, no dia seguinte nós já tínhamos que refazer. Então, digamos que eu não me lembro de nenhum de nós cujo objeto ele tenha definido. Pollack, Remy, Pantot, não me lembro. Havia, claro, uma interferência e uma... vou dar um exemplo só. Quando eu fiz a primeira versão do artigo que saiu no ACT, anterior anterior à tese, que é o Poder, Sexo e Letras, ali eu falava muito de feminização do trabalho intelectual, dava muita importância às características morfológicas da posição na linhagem, da diferença entre os filhos, da relação entre os irmãos. E isso tudo, na discussão do nosso grupo de orientandos, eles reagiram muito, dizendo que aquilo, quando chegasse na mão do Bourdieu, ia ser um desastre, porque aquilo não tinha nada a ver com a teoria. Bom, o ponto que eu defendia é que não era problema de que eu não estava sendo contra ou a favor da teoria. Isso para dar uma ideia de que os que estão na jogada estão tentando batalhar por uma versão da jogada, não é? E quando ele leu, ele reagiu muito bem e disse que não tem problema nenhum. Então, se eu tivesse me adiantado e reformulado no sentido de me adequar à ortodoxia, bom, teria perdido uma coisa importante. Então, não objeto de nenhum de nós foi definido dessa maneira como eu relatei sobre o Florestan. Bom, na verdade, mesmo no caso do Florestan, acabou não dando certo, porque eles foram aposentados e a pressão da reitoria sobre os pós-graduandos, que já estavam com trabalhos adiantados, para defender era grande. Então, o que tinha sido censurado e rejeitado, rechaçado, que era fazer uma análise de tropicalismo, de repente me perguntaram: você tem algum trabalho? Eu disse: eu fiz uma espécie de pré-análise de um programa de auditório, então eu posso investir nisso daí. Quer dizer, de repente, a situação política tinha um pouco bagunçado o coreto de toda a rigidez, vamos dizer assim, da orientação. Então, as coisas não saíram exatamente como foram previstas. Obrigada, Miceli. Não vou nem ligar a câmera, porque é muito mais fácil apenas ler. Tem várias questões. Tem uma questão que é interessante sobre a antropologia, né? No caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, você diria que os escritos sobre a Argélia foram a principal fonte de inspiração? Não, deles? Isso. É isso? Isso. Não, os escritos sobre a Argélia foram muito importantes para ele. Mas eu acho que os escritos mais importantes para eles, se a minha
eles podem discordar de mim. Eles, na época, discutiam muito sobre análises de plantation, do campesinato na Europa, certo? Um dos grandes livros da minha geração era o Barrington Moore, onde a análise do campesinato era muito importante. Nessa comparação histórica, né, de várias transformações em países, na Rússia, na França, nos Estados Unidos. Não, eu acho que os trabalhos que foram decisivos para eles foram os trabalhos iniciais do Bourdieu sobre o trabalho. E, claro, e aí a Argélia entrava, mas também entrava todos os trabalhos iniciais sobre o Béarn. Quer dizer, os ensaios que foram depois recolhidos num livro, como eu não estou lembrando do nome agora, trabalho sobre economia, a Maison Kabyle, a Casa Kabyle, quer dizer, tudo que tinha a ver com organização da economia, com controle, o uso e a ritmação do uso do trabalho. Eu acho que esses trabalhos iniciais do Bourdieu, e muitos deles tinham a ver com a Argélia, foram importantes. Trabalho de trabalhadores na Argélia, mas também os trabalhos dele sobre a região em que ele nasceu, sobre o Béarn, sobre a economia campesina lá, não é? E sobre a transmissão, não é, da herança, sobre a feminização, quer dizer, a emasculação dos herdeiros. Quer dizer, se você for olhar os trabalhos de Lígia, Zé Sérgio, Afrânio, eu acho que esse repertório era muitíssimo importante na obra do Bourdieu, confrontado à discussão teórica que eles faziam, severíssima e muito atilada e muito empenhada, com todos que tinham pensado o problema que ele estava enfrentando na pesquisa do Nordeste, certo? Isso é a minha, quer dizer, do que eu me lembro, porque nós éramos muito próximos nessa época, eu acompanhei um pouco. Lígia era minha grande amiga, não? Era uma amiga muito querida. Então, eu acho que... Não, claro, depois, quer dizer, quando a Afrânio se estabelece na França, o Zé Sérgio também tem uma experiência, foi várias vezes no centro, eu acho que aí ampliou, vamos dizer assim, o quadro de referências da obra do Bourdieu no trabalho deles. Mas, de início, eu acho que é isso que eu falei. Tá ok. Tem uma questão aqui que não foi o seu foco, porque você está falando mais de sociologia, mas sobre o campo da educação, né? Como o campo da educação impactou, né, essa recepção do pensamento, enfim, da teoria social de Bourdieu no Brasil. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Seria um trabalho, tem muita coisa, a recepção da parte de educação é muitíssimo importante, ela aparece sobretudo depois, não na primeira leva. Há textos sobre educação na economia das trocas simbólicas, na antologia do Renato Ortiz não, porque o texto central vem do esboço de uma teoria da prática, o trabalho do pessoal do museu também não, mas depois, né, com a Afrânio, Ana Paula, muita gente o pessoal que organizou o dicionário de termos do Bourdieu, não é? Esse dicionário que tem uns 2 ou 3 anos. Mas eu teria que fazer um levantamento aí, certo? E aí picaretagem, quer dizer, o que eu conheço não permite que eu faça nenhuma reflexão arriscada, porque isso seria impróprio e não faria justiça ao trabalho das pessoas. Então, eu não estou querendo me eximir, porque realmente eu não... Quer dizer, eu não pensei no problema, que não li todos os trabalhos, não estou a par, mas eu sei perfeitamente do impacto na área de educação, inclusive porque eu coordenei vários
eu coordenei vários balanços bibliográficos sobre as ciências sociais no Brasil e isso era bastante palpável, certo? É isso aí. Tá ótimo, obrigada. Uma outra questão aqui, qual seria o impacto das obras do Bourdieu hoje, né? Você chegou até 80 e 90, os anos 80, os anos 90, como é que você vê essa difusão, né, da sociologia bourdieusiana hoje? Olha, o Bourdieu no Brasil, ele e o Foucault são os autores mais citados em todos os índices. Até 2 artigos que foram publicados em revistas brasileiras mostrando esse impacto. O trabalho da Gisele Sapiro sobre a tradução e a recepção do Bourdieu no mundo inteiro, o capítulo sobre o Brasil é um dos lugares de maior difusão da obra do Bourdieu. Na América Latina é de longe o mais importante, certo? Se você for aferir por quaisquer indicadores, quer dizer, pelo número de traduções, de artigos, de referências, de citações, de teses. Então, e na França, por enquanto agora que acho que ainda falta só um volume dos seminários que não foi ainda publicado, que já foi publicado o volume 1, 2, o de Antropologia Econômica, o Manet e o livro sobre o Estado. Que eu saiba, não tem muitos da minha geração e da geração mais jovem que escreveram contra, muito críticos, alguns muito ressentidos, mas eu não vejo que tem uma obra com o mesmo impacto na sociologia francesa como a dele, por enquanto. Então, e eu acompanho um pouco a sociologia francesa, porque eu tenho muitos amigos que me mandam muitas coisas, então eu acho que, claro, vamos dizer assim, isso daí, problema de recepção são altos e baixos, então morreu, depois de uns anos a coisa baixa, depois pode voltar, então problema de recepção é um negócio que não é fácil de fazer, mas no Brasil, os indicadores, quer dizer, o Bourdieu teve muito mais, embora ele, pessoalmente, Bourdieu, tivesse investido mais para que ele tivesse impacto nos Estados Unidos, ele foi aos Estados Unidos 2 vezes, deu aula, conferência, a obra foi muito traduzida lá, mas ele não teve os indicadores de impacto no Brasil são muito mais eloquentes do que o impacto nos Estados Unidos, certo? Tá ótimo, obrigada, Miceli. Uma outra questão do Miguel, além da característica dos mediadores. Miguel está conosco. Miguel merece uma saudação especial, porque nós estamos tão felizes que você está bem, Miguel, viu? Um grande abraço. Além da característica dos mediadores, não se deveria considerar também a posição de Bourdieu na França, pré-Collège de France? As relações com os mediadores também não dependem disso? Bom, isso repete, mas eu não entendi direito. Tá, deixa eu falar devagarinho. Além da característica dos mediadores, não se deveria considerar também a posição de Bourdieu na França, num período pré-Collège de France? As relações com os mediadores também não dependeriam disso? Isso tem a ver com o que você acaba de falar, que acaba de ser dito, sobre a disponibilidade de Bourdieu para os alunos. Em suma, isso não repercute nas estratégias dos mediadores e, consequentemente, na recepção, entre aspas? Certo, sim, claro.
a eleição do Bourdieu é 78, 80, 79, 80, por aí, ao Collège de France, quer dizer, mudou o ritmo da vida dele, ele se tornou uma celebridade e uma figura na mídia, um intelectual público, com envolvimentos políticos um atrás do outro, com uma firmeza. Ou seja, eu acho que mudou completamente a faixa de influência e de impacto dele. E isso, como ele tinha menos tempo para os mediadores, não é que ele tinha menos tempo, ele tinha menos tempo para todo mundo. Na verdade, o uso do tempo dele, eu sei porque às vezes que eu fui depois e que a gente ou almoçou, era tudo combinado e era sabe, era cronometrado, porque ele tinha uma agenda do balacobaco. Então, tem toda a razão, quer dizer, nos anos 70, ele estava acho que ele se tornou diretor de estudo em 69, por aí. Então, quando eu cheguei na França em 74, ele tinha já estado uma vez nos Estados Unidos, mas era diretor de estudos. Ele ia praticamente todos os dias ao centro. Muitas vezes recolhia trabalhos nossos para ler em casa, telefonava para nós todos, para os orientandos que tinham mesa no centro. Ele lia rapidamente, comentava. Nós tínhamos 2 seminários com ele, o seminário do curso dele na École, mas ele também tinha um seminário dos convidados estrangeiros na École Normale, que era de 15 em 15 dias, que era o dia do nosso lazer em comum, saímos todos para jantar. Então, vamos dizer assim que nós tínhamos um acesso, e porque tínhamos mesa no centro, e um acesso a ele, que almoçávamos na cantina da Maison todos os dias, que depois do Collège de France se tornou. E esse tempo ele também não teve para os mediadores. A Maria Eduarda, que fez a análise das cartas e das comunicações em todo o período, ela mostra isso claramente. Ela está escrevendo um livro que vai ser publicado. Ela mostra isso claramente, de que, a partir de um determinado momento, dessa maneira, delega o tempo todo as respostas aos mediadores para os assistentes. Ele já não escreve mais nenhuma carta. No meu período, ele já delegava um pouco, porque a gente sabe. Mas aí se tornou uma coisa impossível, porque ele não dava conta. Então, é totalmente verdade isso. Depois tem um problema também, tem um efeito suplementar, que o tipo de comunicação mudou. Então, vamos dizer, a partir de um determinado momento, nós não temos mais cartas no arquivo e nós temos só mensagem, cada vez mais mensagem de internet. Certo? A partir de um determinado momento, nunca mais eu tive uma carta com ele. Toda a minha comunicação com ele era via e-mail. Todos os trabalhos de tradução que eu fazia, ele pedia muito para eu rever os textos que eram publicados no Brasil, Os Poderes da Televisão, da Zaha, Contrafogo, para eu olhar se a tradução estava boa, das meditações, que depois estava tão ruim que eu tive que aceitar fazer. Então, era tudo por e-mail, não era mais cartas. Enquanto que o primeiro período que a Maria Eduarda analisou, ela analisou cartas para toda a América Latina. O Brasil é o lugar que tem mais cartas e mais mediadores. A partir de um determinado momento não tem mais carta. É só mensagens rápidas. É isso. Verdade. Tá ótimo, obrigada. Outra questão, sobre as suas publicações. Como teve origem e como foi a negociação para a publicação da Economia das Trocas Simbólicas? Tem uma segunda parte. Como você pensa a importância de intelectuais e classes dirigentes na época, considerando o lugar ocupado pela tradição da teoria literária,
de Antônio Cândido, a época da recepção do Bourdieu no campo dos estudos sobre arte e literatura no Brasil. Então, são duas questões. A primeira... tem uma... Tudo bem? Como é que conseguia... Olha, aí vem o sociólogo fazendo autossociologia, selvagem. Eu era, na época, nos anos 70, quer dizer, acho que eu fui casado com a Sônia há 7 anos. Então, nós fomos juntos para a França, nos separamos antes de eu fazer o doutorado. Então, vamos dizer assim, essa época que eu fazia o mestrado, eu era casado com a Sônia Novinsky, que era filha da Anita Novinsky, uma historiadora da USP, e a Anita era muito ligada ao grupo da editora Perspectiva, quer dizer, Anatol, ao grupo de intelectuais judeus que tocavam a editora. Anatol Rosenfeld, Jacob Ginsburg. Então, eu tinha um acesso pela família. Eu estava fazendo mestrado, depois doutorado, mas eu tinha um acesso ao Jacó direto, porque era uma coisa que ele ia nas coisas da família. Então, digamos assim, por mais talentoso que eu fosse, o livro se viabilizou por esse tipo de facilitação, certo? De trunfo familiar. Então, vamos dizer assim, eu estou sendo injusto com o Jacó. Isso teve um peso, mas ele era um sujeito aberto, quer dizer, quando eu propus o livro e fiz um boneco, levei para ele ler os originais, ele leu muitos dos originais dos textos e gostou. Então, ele teve uma sensibilidade para uma coisa que não era a praia dele. Então, eu acho que foi isso, a coisa familiar e o meu investimento de que, se ele topou, eu tinha que fazer a tradução, a introdução, certo? E nesse momento em que eu formulei o livro, lá no final de 71, 72, eu não tinha formulado o desejo, a vontade de fazer o doutorado com ele. O livro saiu antes de eu viajar para a França, embora quando eu propus a ele, indaguei se ele toparia me orientar, eu já estava fazendo o livro. Então, isso para a primeira questão. A segunda questão, qual que era mesmo? Pode deixar que eu repito, mas eu só queria complementar essa questão com uma outra muito próxima a ela. De que maneira a posição central sua e de outros, como Renato Ortiz, no mercado editorial, nessa época, não teria compensado, em boa maneira, a posição semiperiférica no mercado, enfim, dos departamentos, nas universidades? Não, o livro teve uma repercussão muito grande, a economia das próprias simbólicas. Mas eu acho que, não. Do ponto de vista estrutural, nós continuamos à margem. Eu só saí da Fundação Getúlio Vargas, porque quando eu estava em Campinas, entre 84 e 88, como não era tempo integral, Campinas permitia que eu mantive a GV. Eu só saí da GV em 88, quando eu entrei na USP. Porque na USP não podia acumular. Quer dizer, nem tinha sentido. Mas eu acho que não. Eu acho que, digamos assim, eu tinha realmente um trunfo editorial grande através do editor. Eu também montei a seleção do volume sobre o Moos para a coleção Estudos. Palpitei em outras coisas. Eu participei, com o sucesso do Bourdieu, também entrei no comitê editorial da editora. Se vocês veem na coleção Debate, está lá o meu nome, eu era bem jovem. Então, isso era um trunfo, mas
eu não acho que esse trunfo... Não, isso não. Agora, qual era a outra lá que eu... Agora eu vou retomar a segunda parte da primeira questão. Como você pensa a importância do seu livro, Intelectuais e Classes Dirigentes, na época, considerando o lugar ocupado pela tradição da teoria literária de Antônio Cândido, à época da recepção de Bourdieu no campo dos estudos sobre arte e literatura? Você já tem a resposta no prefácio do Antônio Cândido, certo? Ali está dada a resposta. Quer dizer, eu acho o seguinte, o livro teve uma recepção, vamos dizer assim, fulgurante. Não teve... Todos os grandes órgãos da mídia fizeram resenhas extensas, o livro foi muito debatido, muito polêmico, mas eu acho que o foco da imprensa em geral sobre o livro era sempre no sentido de mostrar como é que os intelectuais eram vendidos, entre aspas, ao Estado. Eu nunca escrevi isso no livro, esse não era o ponto do livro, certo? Eu queria mostrar a relação com o sistema político, a relação de dependência, mas eu não estava fazendo um juízo moral, certo? Então, digamos que a mídia tomou o livro numa pauta e um parâmetro de moralismo político, moralismo ético, não é? Que os intelectuais não são tudo isso que eles pensam, etc. Bom, não era essa a ideia. Eu acho que o livro tem um argumento muito mais complexo e por isso que o livro, eu acho que resistiu bem, entendeu? Porque o livro não é um argumento simplório, o livro. Eu não vou voltar ao argumento do livro. Agora, em relação ao Antônio Cândido, eu tinha feito o curso do Antônio Cândido, eu fui aluno do Antônio Cândido. Eu fiz trabalhos para o Antônio Cândido sobre estética contemporânea, sobre as tragédias históricas de Shakespeare. Então, nós tínhamos uma relação. E o Antônio Cândido tentou me levar para a teoria literária. Ele tentou ver se eu não quero largar a sociologia e fazer o doutorado aqui. Nós tínhamos uma relação e eu tinha uma grande admiração por ele. Tanto assim que, quando eu fiz a tese, eu quis que ele estivesse na banca. E ele fez uma arguição incrível, que ele juntou um pouco o depoimento dele, né, que vivenciou aquele período que eu analisava, com uma análise muito generosa do trabalho. E por isso que eu o convidei para escrever a introdução. E vamos dizer, aí na introdução aparece qual é a tensão, certo? Quando ele me chamou dizendo que o texto estava pronto, eu fui lá na casa dele e ele disse, não, e eu ia pegar e ir embora, dizer, não, senhor... Ele disse, não, eu quero que você sente e veja e leia antes, porque se você não gostar, você sinta-se à vontade para não publicar. Aí eu falei, mas professor, eu pirralho, o senhor acha que eu vou me dar o luxo de não publicar uma coisa do senhor no meu livro? Não, mas eu quero que você leia. E quando eu li, eu me dei conta do que ele queria, do que ele estava preocupado. Aí ele perguntou, o que você achou? Eu falei para ele, eu acho o seguinte, o ponto da sua divergência, eu acho que diz mais sobre a sua geração e o seu universo intelectual do que sobre o livro. Mas tudo bem, é o que o senhor acha, o que eu posso fazer? Então eu acho que aí é que está, quer dizer, qual é o X da questão? O X da questão é que a atividade intelectual no Brasil sempre era vista do ponto de vista de uma análise da obra pronta, nunca dos seus produtores. O foco do livro são os produtores e, vamos dizer, uma história social, política e intelectual desses produtores. Então, de repente, era escandaloso o que o livro fazia, porque o livro, o rei está nu, certo? O rei está nu por quê? Não porque haja nada demais, é porque é um objeto tão sociologizável quanto qualquer outro grupo social. Então, eu acho que o êxito e o escândalo, entre aspas, que o livro suscitou tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que
aqueles, quer dizer, todos os escritores intelectuais, críticos, que se achavam acima da carne seca, de repente, havia um striptease, havia um araquiri sociológico. Então, isso era a coisa que era incômoda. Eu acho, e até hoje eu acho que é isso, certo? Obrigada, Miceli. Tem uma outra questão aqui sobre o papel do CRBC, né, do Afrânio. Então, na École, né, foi fundado no final dos anos 90, coordenado pelo Afrânio, e por lá circularam muitos desses mediadores, como José Sérgio, Renato Ortiz, entre outros. Seria o CRBC uma outra posição institucional dessa geração? E qual é o seu papel nessa recepção? Eu acho que o CRBC, o Afrânio fez um trabalho formidável de recepção dos estudantes brasileiros na École. Quer dizer, o Afrânio tinha um projeto de que o CRBC fosse, digamos assim, um posto avançado de intercâmbio da inteligência brasileira com os franceses, um posto avançado de reflexão sobre o Brasil dentro da École da Maison de Sciences de l'Homme. Ele, no início, teve muito apoio dos diretores da Maison de Sciences de l'Homme, o Heller, o Eymar. Não acho que foi um posto institucional. Quer dizer, os mediadores passavam por lá porque era localizado na École, e as pessoas comiam lá, iam na biblioteca lá, mas não acho que isso... Não, eu acho que a posição institucional importante que o Afrânio tinha é que o Afrânio era maître de conférence. O Afrânio não era um funcionário, nem era um técnico. O Afrânio foi eleito como maître de conférence. E isso não é pouca coisa, certo? Ele não se tornou diretor de estudos, eu acho que por injunções do próprio pesada carga de trabalho que ele tinha no CRBC, certo? Mas a posição institucional importante do Afrânio, ele podia orientar a gente, ele tinha um seminário, então isso é a posição institucional importante, mas não o CRBC, porque o CRBC tinha que fazer achegas e negociações em muitas áreas temáticas, com muita gente do Brasil todo, com muitas disciplinas. Então, era um negócio extremamente trabalhoso, certo? Mas não acho que... Acho que ele tinha assim, uma força institucional por ser maître de conférence. Ou seja, e por isso ele podia falar de igual para igual dentro da École, certo? Ele não era um funcionário técnico, ele não era um João Ninguém. Do ponto de vista intelectual e acadêmico, eu estou falando, certo? Isso é uma coisa que não se presta muita atenção, mas é verdade isso. Certo. Agora, uma outra questão, porque você comentou sobre a sua produção, mas essa é sobre a tradução, né? Qual seria a relação entre a recepção do Bourdieu e a cronologia das traduções da obra dele no Brasil? E isso teria havido, então, uma superação da recepção da reprodução? Você mencionou a reprodução, né, que houve uma má recepção, mas em relação às demais, no conjunto, né, dessas traduções? Não, mas o que eu falei da reprodução era uma reação minha e dos meus colegas de graduação e de pós e tudo que estavam lendo aquilo. Eu teria que fazer um trabalho, como é que aquilo foi, a recepção daquilo foi do ponto de vista acadêmico no Brasil. Isso eu não sei. Eu estava falando da minha reação. Agora, eu vou voltar a uma coisa que você tinha falado sobre a coisa editorial, que pensando bem, eu acho que você tem mais razão, mas só se a gente dilatar o escopo da resposta, que é o seguinte: se você disser que o trabalho editorial que eu desenvolvi teve um impacto grande na minha carreira e na recepção do Bourdieu, aí eu concordo, certo? Porque eu acho que isso não foi só na perspectiva, isso foi na perspectiva, na EDUSP, na Companhia das Letras, certo? Quer dizer, então, eu trabalhei na recepção de muitas formas.
em muitas editoras. Então, eu acho que isso tinha coisa. Agora, o que você falou agora, último? Que eu voltei... Em relação à tradução, né, ao conjunto da... Bom, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, vamos dizer que uma coisa, por exemplo, sobre as traduções, quer dizer, uma coisa interessante que precisa ser... Muita gente está se perguntando por que demorou tanto ser traduzido a distinção. Do meu ponto de vista, eu estava mais interessado na tradução do que da parte da obra dele que tinha a ver com a atividade intelectual, com os intelectuais, com a indústria cultural, com a linguagem. Então, vamos dizer assim, tem um viés, não é? Um viés do que eu apostei mais, não é? Também fiz uma organização de artigos do Liber, que ele dirigia quando eu estava na EDUSP. Então, agora, tradução é o seguinte, os livros que têm a tradução ruim, já vamos falar qualidade, por exemplo, a aula inaugural. A aula inaugural foi traduzido, eu acho que foi editado pela Voz. É um desastre a tradução, certo? A reprodução é muito ruim, a tradução. Então, eu acho que a qualidade da tradução, é claro que tem um impacto enorme na recepção. Porque, quer dizer, um livro bem processado, do ponto de vista da tradução, introdução, informação, muda de figura completamente. Certo? Eu acho que um modelo de difusão, eu acho que o trabalho assim, mais caprichado que eu fiz de tradução foi o esboço de autoanálise, certo? Então, isso é um trabalho de tradução. Quer dizer, é realmente uma... Agora, a pergunta que você está fazendo, que eu acho que é interessante, mas que a gente precisaria ter muitos dados para responder, é entender qual é a lógica da sucessão das obras que foram ou não foram traduzidas. Por exemplo, o Baile dos Celibatários até hoje não saiu, que é um dos trabalhos que influenciou tanto o grupo do museu, certo? Eu estou sabendo que tem... eu acho que até que foi minha aluna, que é sua colega aí na Unifesp, como é o nome dela? Carolina. Carolina, acho que está fazendo a tradução, não é? Está organizando essa tradução. Então, eu estou dando isso como exemplo, mas é verdade, livros importantes não foram traduzidos, mas foi muita coisa traduzida, certo? E houve no Brasil uma coisa que é menos comum na divulgação dele do que nos outros países. Quer dizer, houve muita tentativa de organização de coletâneas, juntando artigos. E isso, na área de educação aconteceu isso, mas acho que Marisa Corrêa em Campinas também fez isso com um ou dois textos. Quer dizer, houve uma interferência grande de mediadores de como eles estavam telescopando a obra, não? E isso, de uma certa maneira, não é que barrou, mas não facilitou a tradução, quer dizer, como acadêmicos, tem obras que são seminais na trajetória dele e que, mas, em compensação, as regras da arte. As regras da arte foi feito por quê? Porque as regras da arte estavam completamente nesse foco, atividade cultural, intelectuais, certo? Então, daí a importância dos mediadores, porque os mediadores são o segundo olho para a seleção, não é? É isso aí o negócio. Não tem saída.
Uma outra questão é sobre essas correspondências que vão ser publicadas pela Maria Eduarda. Depois, você poderia dar o nome dela tudo para a gente? E eu queria complementar, né, em Eduarda relação a Mota, isso. eu acho. Tá, Maria Eduarda Mota. Sobre a importância exatamente desse outro circuito de comunicação, né, entre o Bourdieu e seus orientandos ou seus correspondentes no Brasil, os mediadores. Quer dizer, em que medida essas cartas podem nos dar uma nova visão da recepção de Bourdieu no Brasil? O que elas revelam? Enfim, que o que nós temos oficialmente até hoje ainda não foi, ainda é desconhecido. Olha, eu já vi a Maria Eduarda falando sobre isso. Quer dizer, no seminário ela participou de uma outra mesa. É claro que no seminário era uma situação complicada para ela, porque estavam na plateia todos os meus contemporâneos de geração que participaram do centro, não é? Então era uma coisa delicada ali, porque ela tinha que falar de pessoas que estão nas cartas e que estão, quer dizer, é um negócio super delicado, que estão vivas e que podem se ressentir, podem ficar feridas com algum comentário. Eu acho que a linha geral que ela adota na análise dela, ela mostra que se eu estou sob o risco de estar simplificando o que ela falou, se eu entendi bem, porque ela me deu o texto para ler, ela mostra que tem dois grupos centrais na divulgação, que é o grupo em torno do meu trabalho em São Paulo e o grupo do museu, certo? Então, ela entrevistou todo mundo, ela entrevistou a mim, a Frânia, todo mundo. A análise dela, o mais interessante, o interessante também é de que ela divulga trechos das cartas. E isso é muito revelador sobre lá, mas sobretudo sobre aqui, certo? Sobre o universo intelectual em que nós estávamos vivendo naquela geração. Sobre as tensões, os conflitos. Eu acho que ela faz um levantamento muito preciso, uma contabilidade das cartas para o Brasil, para a Argentina, para o México, para a América Latina. O Brasil é disparado o país mais importante, certo? Mas o livro dela, que vai sair, eu só li uma parte da análise que ela me mandou. Eu acho que vai ser um livro importante do ponto de vista da recepção, porque ele vai, de uma certa maneira, organizar, objetivar, não da perspectiva de um mediador como eu, que estou na jogada, mas vai objetivar do ponto de vista de uma geração mais jovem, posterior, e que vai poder falar com muito mais franqueza como está enxergando os dados. Vamos dizer que, mal comparando, eu senti um pouco isso, lendo o trabalho dela, como é que o Antônio Cândido deve ter se sentido lendo o meu trabalho, certo? Então, você está entendendo qual é a... Eu acho que ela tem uma pegada muito sensível, muito delicada e muito assertiva, e que vai ter uma importância, sim, e uma repercussão, claro. Ok, obrigada, Miceli. Ana, você quer fazer uma questão? Estou recebendo aqui informação que a professora Nanime, que também tem a possibilidade de falar diretamente, seria a última questão. Posso fazer? Gostaria. Pode, sim. Claro. Então, professor, tem uma questão que me incomoda muito como estudiosa dos equipamentos de saúde e dos pesquisadores que atuam neles, que é um debate sobre o que significa a saúde coletiva na história do Brasil, porque eles são
muito tributários da epistemologia histórica francesa, muito, a partir do Canguilhem, enfim, uma história que o senhor seguramente conhece. Mas existe um debate, bom, enfim, mas existe um debate entre eles sobre se a saúde coletiva formaria ou não um campo. E eu achei bastante interessante, é mais um comentário do que uma pergunta, uma das suas primeiras respostas sobre que o campo exige um espaço de existência e competitividade, o que na saúde coletiva é quase impossível, porque além de ser um conjunto multiprofissional de atores atuando em instâncias completamente diferentes, que vão da academia, passando pelos laboratórios, pelas fundações e chegando aos equipamentos de saúde, isso cria uma pluralidade de mediações e que me parece impossibilita o uso do termo campo. Então, na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo, porque eu acho que essa tendência de pensar a saúde coletiva como campo nos coloca naquele problema que a primeira pergunta fez ao senhor sobre o uso inadequado dos conceitos, no entendimento das ações dos pesquisadores, dos consultórios. É muito complicado. Olha, Ana, eu não vou entrar na tua seara, porque você que entende disso, eu não vou discutir com você, eu não entendo nada disso, certo? Então, eu acho que você deve ter razão. Agora, vamos, quer dizer, só a título de provocação, certo? Vamos imaginar que o campo da saúde não possa ser visto como um campo? Acho que pode. Opa! É um negócio, quer dizer, você falou saúde coletiva e eu não conheço, então não vou falar sobre uma coisa que não conheço. Mas o que eu vejo do ponto de vista quer dizer, da saúde nossa, se não tem campo aí, tem campo aonde? Não é? Quer dizer, como é que a organização da profissão médica, toda essa saúde, rede de hospitais da elite, as redes, certos planos de saúde, eu acho que tem um filão rico aí para se pensar em termos de campo, mas em termos de saúde coletiva eu já não sei, certo? Quer dizer, porque eu não conheço, então eu estou falando assim como idoso e que quer ser vacinado e que está quer dizer, vendo como é que essa coisa funciona em termos de operação de atendimento de grupos sociais, certo? E aí eu acho que tem um campo, sim, né? Mas isso é coisa de palpite de, vamos dizer assim, palpite de desinformado, certo? Você desculpa pela coisa. De saúde coletiva não vou falar porque não entendo nada. E você deve estar coberta de razão, certo? E sobre, quer dizer, se tem gente querendo usar, sabe o que acontece com a noção de campo? Ela tem um facilitário. O facilitário dela é de que ela vende falsamente uma noção de totalidade que parece ser equacionada com facilidade, mas que não é tão fácil de fazer. Então, eu acho que essas versões, digamos assim, essas vulgatas, essas versões mundanas do uso da noção de campo em qualquer direção, sem tomar todas as precauções, sem a organização dos dados, sem a remontagem do sistema de relações no interior do campo, muito... eu já participei de várias bancas de tese que de dar engulhos, entendeu? O uso da noção de campo, certo? Porque vamos dizer assim, forçam a barra
exageram e tentam, de uma certa maneira, impor a um material uma noção que, de uma certa maneira, tem que ser deglutida, esmiuçada, construída empiricamente, senão não funciona. É isso, Ana. Obrigada, muito obrigada. Vou pensar na saúde, então, conversar com os colegas lá, depois me informo como é que estão os debates. Tá bom. Michele, a gente já tem 2 horas de né, conferência e questões, então a gente vai encaminhando para o final. Eu gostaria que você contasse, porque eu sei que você está escrevendo um livro, o que vem por aí, e que você ficasse livre para finalizar, né, com as conclusões que você julgar pertinente. Então, sobre o livro, já entreguei o livro. É um livro cujo ensaio central é uma análise do modernismo mineiro. Quer dizer, de uma certa maneira foi uma semi-encomenda, porque haverá o centenário do modernismo em 22, então vamos dizer que esse ano e ano que vem devem ser publicados livros e obras e análises, interpretações sobre o modernismo, sobre vários aspectos. Eu sempre tinha me interessado pelo modernismo mineiro. Quando eu escrevi sobre o modernismo em São Paulo, eu li um pouco, na época não dava para fazer a coisa toda, e eu acho que é um caso muito peculiar e que valia a pena ser confrontado ao caso paulista, certo? Então, na verdade, durante todo o tempo do lockdown aí, de toda a pandemia, o ano inteiro passado, eu escrevi o livro, certo? Quer dizer, eu já tinha começado a pesquisa uns 2 anos antes, mas de redação mesmo foi ano passado. Eu já entreguei o texto e o livro vai sair junto com um ensaio que eu escrevi sobre a elite política brasileira, a história da civilização de Sérgio Buarque, e um artigo pequeno que foi publicado na Tempo Social, que teve pouca difusão, sobre as obras de estreia dos modernistas. Então são esses três trabalhos, mas o livro, quer dizer, a novidade do livro é a análise do modernismo mineiro, certo? Não, eu que agradeço o convite. Tive que simplificar um pouco. Eu já tinha feito uma conferência com esse tema na Universidade Federal do Paraná, em 2019, depois de voltar para a França. Dessa vez falei um pouco diferente. Essa fala vai ser publicada em livro na França, a fala que eu fiz no seminário lá, não é? Com a fala dos outros, que eu acho que vai ser um livro interessante sobre o impacto do Bourdieu no Brasil, sobretudo por causa dos testemunhos das francesas que transitaram por aqui. E eu acho que é isso aí, quer dizer, agradeço a atenção de você, o convite, sucesso no grupo de pesquisa, sucesso no projeto, e vamos colaborar na medida do possível, ok? Obrigada, Michele. A gente agradece a audiência, que foi enorme. Eu aproveito para avisar que os certificados para os alunos estarão disponíveis no site da PROEC, tá ok? Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Michele. Muito obrigada, foi excelente. Abraço. Abraço.